defesa, né, da minha dissertação de mestrado, intitulada Utilização de Nanopartículas Magnéticas de Óxido de Ferro e seus derivados na dissolução dos corantes rodamina CG e rodamina B. Autora, Valéria Cristina da Silva, e a orientação foi realizada pela professora Ana Cláudia Vaz de Araújo. Bem, qual foi o problema encontrado para dar andamento à minha pesquisa? Foi o seguinte: como fazer a remoção dos corantes utilizados em diversos segmentos da indústria para conferir cor aos produtos. Entre esses segmentos estão gráficas, indústrias da parte têxtil, em toda a parte de serigrafia, em indústrias de impressão, também na parte de biotecnologia, para coloração de células, coloração de tecidos. Esse corante ele é bastante utilizado. E começou a haver uma preocupação de toda a sociedade com o descarte incorreto desse material, desse efluente, nos corpos d'água, fazendo com que fossem estudadas outras alternativas para realizar essa remoção. Essa rodamina, além de todo esse problema ao meio ambiente, ela ainda é cancerígena, pode causar mutação, tanto em animais, e também no sistema nervoso, no sistema respiratório, ela também pode causar diversos problemas. Atualmente, os tratamentos de efluentes que existem, eles ocorrem de forma combinada. Por exemplo, o tratamento realizado por flotação e floculação, esse tratamento ele requer uma quantidade enorme de produtos químicos, o que faz com que esse processo para o tratamento dos efluentes ele se torne muito custoso, né? Ele seja oneroso. E a dissolução ela surge justamente com esse propósito, de tornar o tratamento desse tipo de efluente mais viável, por conta que esse material, ele tem, utilizando essa técnica, existe um baixo gasto de energia, também é possível fazer a recuperação desse material no processo. Então, o processo de adsorção, utilizando materiais como nanopartículas, vem sendo bastante estudado para sua utilização. O objetivo geral da pesquisa foi a síntese e caracterização das nanopartículas magnéticas de óxido de ferro pela técnica de coprecipitação e a ferrita de cobalto pela técnica solvotermal e aplicá-las na dissolução dos corantes rodamina CG e rodamina B, estudando toda a parte fisicoquímica envolvida no processo adsortivo desses sistemas. E os objetivos específicos foram sintetizar e caracterizar as nanopartículas através de técnicas como difração de raio-x, microscopia eletrônica de varredura, entre outras, caracterizar e estudar também a estabilidade das soluções de rodamina CG e B através de curva de calibração e outras técnicas de absorbância também, e também fazer estudo do desempenho de adsorção dessas rodaminas por essas nanopartículas que foram sintetizadas. O processo de adsorção, ele é um processo de transferência de massa, e ele, o que é que ocorre? Podemos ver que temos um sólido, e nesse sólido é depositado um fluido. No caso aqui, foi utilizada a solução de corantes, e os dois corantes, rodamina CG e rodamina B, e vai ser representada pelo meu adsorvato, que ela vai ficar aqui aderida à superfície do adsorvente, que é o meu sólido, que foram utilizadas duas nanopartículas, a de óxido de ferro e a ferrita de cobalto. A dissolução ela é conceituada, de acordo com a literatura, em dois tipos. Pode ser a dissolução química e a dissolução física. A dissolução física, ela ocorre através de forças de Van der Waals, interações de forças de Van der Waals. São forças mais fracas, e ela pode ocorrer simultaneamente em monocamada e multicamada. E também a dissolução física, ela ocorre de forma mais instantânea, o processo de adsorção. Já a dissolução química, ela é composta por interações que envolvem forças mais fortes, que formam ligações químicas, e aqui podemos representar pelas ligações covalentes. E o processo de adsorção química, ele ocorre de forma mais lenta no processo.
Os fatores que influenciam esse processo de adsorção são o pH do meio e potencial de carga zero, a concentração inicial do corante e do adsorvato, que é o adsorvato, e o tempo de contato entre esse adsorvente e o adsorvato. Para a obtenção do percentual de remoção, foi utilizada essa fórmula, que utiliza as concentrações iniciais e finais. A partir do momento que é feito o processo de adsorção, nós precisamos de um parâmetro para avaliar se esse material que foi utilizado, se ele é eficiente ou não no processo de adsorção. Então, utiliza-se as isotermas de adsorção para fazer esse comparativo. As isotermas de adsorção elas são classificadas em 4 tipos, de acordo com Gilles. É bastante utilizada esse tipo de isoterma para poder fazer essa classificação do processo. A extremamente favorável, ela indica que a quantidade de adsorvato por unidade retida de adsorvente é altamente eficiente e mesmo em baixas concentrações no equilíbrio, consegue-se ter um processo de adsorção eficiente. A favorável, ela indica que a unidade retida de adsorvato ou adsorvente no sistema, ela também ocorre de forma eficiente no processo. Já na linear, ela indica que a quantidade de adsorvato retida por unidade de adsorvente na concentração no equilíbrio, ela ocorre de forma proporcional, e na isoterma desfavorável, ela indica que mesmo em altas concentrações, a quantidade de adsorvato retida no adsorvente, ela é muito baixa. Para o meu estudo, foram utilizados como adsorventes nanopartículas magnéticas de óxido de ferro e ferrita de cobalto. Essas nanopartículas, elas possuem diversos campos de aplicações. Elas, além da dissolção, ela pode ser utilizada como fluido magnético, ela pode ser utilizada em diversos meios. E também isso se deve a essas características que elas possuem, que são características magnéticas, mecânicas e térmicas. Essas nanopartículas, elas têm como diferencial a alta área superficial em relação ao seu volume, que é o objetivo do processo de adsorção, essa área superficial elevada. E os benefícios diversos de sua utilização são remediação de poluição, remediação e controle dos danos ao meio ambiente, controle da poluição também. Tudo isso é possível fazer através da utilização das nanopartículas magnéticas. Aqui podemos citar o trabalho que Bela Shell desenvolveu, em que ele utilizou nanopartículas magnéticas de óxido de ferro, recobertas por aminoácidos, para a dissolção do corante rodamina B. E obteve-se um resultado bastante eficaz nesse processo de adsorção. Feng e colaboradores também fez a utilização de nanopartículas magnéticas recobertas com ácido ascórbico e utilizou para a dissolção do arsênio. Os corantes utilizados, os nossos adsorvatos, eles possuem cores diferentes e também o que indica que que essas estruturas elas são responsáveis, os grupos funcionais, pela diferença de cor entre esses corantes. A classe de ionização desses corantes, eles são básicos e o tipo, eles são catiônicos, os dois. A massa molar dos corantes, ambas são iguais, e 479,02 gramas por mol, e a diferença encontrada entre eles está na estrutura química. O corante rodamina CG utilizado, ele possui o grupo funcional éster e 2 grupos metilas ligados aos anéis benzênicos. E aqui também podemos ver uma amina secundária e uma imina. Já o corante, ele apresenta-se na coloração alaranjada. E já o corante rodamina B, no lugar do éster, ele possui um ácido carboxílico e o grupo amina terciária e uma imina. E ele apresenta-se na coloração rosa. As nanopartículas foram sintetizadas. A nanopartícula de óxido de ferro ela foi sintetizada pelo método de coprecipitação, onde utilizou-se 50 ml de solução de sulfato de ferro 2, heptahidratado. Em seguida, foi adicionado uma base, 50 ml de hidróxido de amônio, na concentração de 1 mol por litro.
Esse material foi precipitado em banho-maria, numa temperatura entre 90 e 100 graus, durante 20 minutos. Em seguida, ocorreu a decantação através de um ímã. Esse material foi centrifugado a 2.000 RPM durante 5 minutos e ocorreu a secagem em estufa, 80 graus Celsius por 24 horas. Foi realizada a maceração e a obtenção das nanopartículas de óxido de ferro. As nanopartículas de ferrita de cobalto, elas foram sintetizadas pelo método solvotermal, que ao invés da água é utilizado etileno glicol no meio. Junto com o etileno glicol, foram utilizados 1,35 gramas de cloreto de ferro 2, heptahidratado, 3,6 gramas de acetato de sódio, 0,5 gramas de cloreto de cobalto 2, hexaidratado, e 1 grama de polietileno glicol. Toda essa mistura ela foi agitada por 30 minutos, colocada em um recipiente, um reator. Em seguida, foi colocada na mufla a 200 graus Celsius por 72 horas. Foi realizada a lavagem por 3 vezes desse precipitado, centrifugado. E em seguida, foi seco em estufa a 60 graus durante 6 horas, macerado, e houve a obtenção das nanopartículas de ferrita de cobalto. As nanopartículas sintetizadas, elas foram caracterizadas por análise por difratometria de raio-x, o DRX, análise por microscopia eletrônica de varredura, o MEV, e a determinação dos pHs do ponto de carga zero para ambas as nanopartículas. Já o nosso adsolvato, os corantes, eles foram caracterizados pela análise de absorção na região do VVIS de cada rodamina. Por aqui obteve-se os espectros de absorbância máximo. Foram construídas também curvas de calibração para cada rodamina e foi realizado o estudo da estabilidade desses corantes, fazendo a mudança do pH. Para a dissorção, como foram utilizadas 3 diferenciações, 3 situações em que fariam diferença durante o processo de adsorção. Primeiro foi feita a variação do pH do meio, em que esse pH foi variado em 4, 6, 9 e 11. Foi utilizado 0,01 gramas dessas nanopartículas em 10 ml de solução dos corantes, uma concentração de 15 miligramas por litro. E nesse meio, colocou-se 1 ml do surfactante lauril sulfato de sódio, frisando que o surfactante lauril sulfato de sódio ele foi colocado em todas as etapas do processo de adsorção. E, sob agitação, esse material ficou sobre 1 hora, durante 1 hora, 700 RPM. Já em função da mudança do tempo de contato, a concentração ela variou de 2,5 a 30 miligramas e foram estabelecidos intervalos de tempo de 2 até 220 minutos. E em função da concentração, da mudança da concentração na dissorção, essa concentração foi variada de 2,5 a 30 miligramas por litro, fixou-se o pH em 4 e o tempo de contato estabelecido foi de 30 minutos. Para poder observar melhor a cinética e o equilíbrio de adsorção, foram utilizados modelos matemáticos. Para a cinética de adsorção, utilizou-se os modelos matemáticos, no caso da cinética, o modelo de pseudo primeira ordem e o modelo de pseudo segunda ordem. Já para o equilíbrio de adsorção, mesmo existindo diversas isotermas, foram escolhidas essas 3 isotermas: a isoterma de Langmuir, a isoterma de Floerens e a isoterma de Tekin. Os resultados encontrados para a síntese das nanopartículas magnéticas foi que ambas as nanopartículas, tanto a de óxido de ferro como a ferrita de cobalto, elas se apresentaram na forma de pós pretos e ambas responderam ao campo magnético externo, quando submetidas a esse campo. Também foram caracterizadas através da difratometria de raio-x, onde foram encontradas para ambas as nanopartículas a fase cúbica, para as 2 nanopartículas, e aqui abaixo temos as cartas que foram indexadas para a fase. Também podemos perceber o tamanho do cristalito para ambas as nanopartículas que foram calculados através da equação de Cherré. Para a nanopartícula de óxido de ferro, o tamanho do cristalito foi de 46,3 nanômetros, e para a nanopartícula de ferrita de cobalto, o tamanho do cristalito obtido foi de 20,8 nanômetros.
Aqui, o valor de 2θ obtido do pico de maior densidade, da altura meia largura, foi de 35,6 graus para a nanopartícula de óxido de ferro e 35,5 graus para a nanopartícula de ferrita de cobalto. Esse material foi caracterizado por MEV, iniciando pelas nanopartículas de óxido de ferro, onde, através dessa técnica, foram obtidas as morfologias e o começando aqui das nanopartículas, através dessa imagem, né, da nanopartícula de menor intensidade para a nanopartícula de maior intensidade, foi possível perceber que essas nanopartículas se apresentaram aglomeradas, polidispersas, e o tamanho o diâmetro médio, né, encontrado para essa nanopartícula de óxido de ferro foi de 51, mais ou menos 5 nanômetros. A nanopartícula de ferrita de cobalto também passou pela mesma caracterização, observando das nanopartículas de menor magnificação para de maior magnificação, é possível observar que, através das imagens, que essas nanopartículas se apresentaram, né, em tamanhos nanométricos, polidispersas também. É possível observar a grande aglomeração nessas imagens. E o diâmetro médio encontrado para essas nanopartículas foi de 57, mais ou menos 4,7 nanômetros. Essas nanopartículas também foram caracterizadas através do pH do ponto de carga zero, em que o ponto de carga zero é o ponto onde a superfície dessas nanopartículas ele se encontra neutro. Para a nanopartícula de óxido de ferro, o ponto de carga zero encontrado foi de 6,46. Ou seja, abaixo desse pH, as superfícies das nanopartículas elas se encontram protonadas, com cargas positivas. E acima desse pH, elas se encontram com cargas negativas. E para as nanopartículas de ferrita de cobalto, o ponto de carga zero foi um pouco maior, 7,16, e ocorre a mesma questão. Abaixo, as superfícies das nanopartículas elas se encontram com carga positiva e acima desse pH de ponto de carga zero, elas se encontram com cargas negativas. Também foi analisada a absorvância, né, a absorvância máxima desses dois corantes, onde foi possível perceber que, analisando, né, essa absorvância máxima, foi encontrado 526 nanômetros no visível, o pico de absorvância, o espectro de absorvância máxima para o corante rodamina CG e 554 nanômetros para o corante rodamina B, a banda de absorção máxima encontrada para esses dois corantes. Aqui é possível perceber que ambos os espectros eles formam como se fosse um ombro aqui, uma banda né, a mais. Então, por conta disso, realizamos uma análise de deconvolução desses picos, desses espectros, porque é característico desse corante a formação de dímeros, que é justamente a formação desse outro pico, desse outro espectro. Isso é referente a agregados que são formados durante a dissolução desses corantes. Então, foi possível perceber que existiam dímeros. O valor do dímero para a rodamina CG ficou em 503 nanômetros e o monômero 528 nanômetros, durante a deconvolução que foi realizada com essas duas gaussianas internas. E para o corante rodamina B, o dímero ficou em 526 nanômetros e o monômero no valor de 554 nanômetros durante a deconvolução realizada. Também foram realizadas curvas de calibração para os dois corantes e foi possível perceber que os dados experimentais obtidos foram ajustados à equação de Lambert-Beer, porque houve uma alta correlação no valor durante a realização da curva de calibração. Para a rodamina CG, o coeficiente de correlação ficou em torno de 98%, e para a rodamina B, esse coeficiente de correlação também foi bastante alto, em torno de 99%, indicando que os dois corantes obedecem à lei de Lambert-Beer
em qualquer concentração que precise se obter, você consegue medir com absorbância. Depois foi realizada a variação do pH do meio. Aqui o pH do meio, temos os 4 espectros nos 4 pHs, no pH 4, 6, 9 e 11, que foram os pHs escolhidos de acordo com a análise anterior realizada do ponto de carga zero, que foram 2 pHs abaixo do ponto de carga zero e 2 pHs acima do ponto de carga zero. E aqui foi possível perceber que em pHs ácidos, né, no caso em pHs ácidos, foi onde se obteve o melhor resultado da eficiência de remoção. Ou seja, em pHs ácidos, a superfície das nanopartículas elas estão carregadas positivamente. Então, para esse sistema, na variação do pH do meio, foi obtido maior eficiência de remoção, em torno de 94% para as nanopartículas de óxido de ferro e 93% para as nanopartículas de ferrita de cobalto em pHs ácidos. É possível perceber que em pHs básicos, quando a nanopartícula, a superfície dela está carregada negativamente, o valor da eficiência de remoção, há uma diminuição nesse valor da eficiência. O mesmo ocorre para a rodamina B. A eficiência de remoção ela é mais alta quando a superfície da nanopartícula está carregada positivamente em pHs ácidos, e à medida que esse pH vai aumentando e a superfície da nanopartícula ela vai se tornando negativa, é possível perceber que aqui é bem mais evidente a diminuição da eficiência de remoção, tanto para as nanopartículas de óxido de ferro como para as nanopartículas de ferrita de cobalto. Aqui, no caso, a próxima análise que foi realizada, que foi o tempo de contato, que foi entre a nanopartícula e o corante. Os tempos eles foram variados de 30 a 150 minutos, variando a cada 30 minutos, em um pH 4. Para os dois primeiros sistemas, em que foram utilizadas nanopartículas de óxido de ferro, no corante rodamina 6G, e as nanopartículas de ferrita de cobalto, no corante rodamina 6G, é possível perceber já em 30 minutos um percentual de remoção entre 91% e 93%, já nos 30 primeiros minutos desse sistema, dessa análise. E para a rodamina B, nessas mesmas nanopartículas, nanopartícula de óxido de ferro e ferrita de cobalto, esse valor ficou em torno de 80%. E quando chegou-se a 90 minutos, esse percentual foi em torno de 89%. Então, através dessa análise, foi estabelecido que o tempo que seria utilizado nas análises posteriores seria de 30 minutos, porque não justificaria acrescentar mais 30 ou 60 minutos no processo em que a eficiência ela aumentada em torno de 2%. Assim, haveria um maior gasto de tempo, de energia, então estabeleceu-se esse tempo para as análises posteriores. Podemos ver aqui nos gráficos o que foi dito na tabela, que nos primeiros minutos foi muito rápida a dissolção desse material, a eficiência de remoção, indicando que o adsorvente ele é eficiente, que nos primeiros 2 minutos a área superficial desse material ela já foi todo o adsorvato, e também em 30 minutos já foi possível observar em ambos os sistemas, tanto para a rodamina CG, nas 2 nanopartículas, como na rodamina B, que em torno de 30 minutos já era possível observar o equilíbrio dos 2 sistemas. Foi também realizada a variação da concentração desses 2 corantes. Podemos ver que a capacidade adsortiva no equilíbrio em função da concentração, na rodamina CG, a nanopartícula de óxido de ferro, ela foi que obteve a melhor capacidade adsortiva, indicando que ela foi melhor absorveu esse corante, e para o cálculo dessa capacidade adsortiva foi utilizada a concentração do adsorvato, em função da massa do adsorvente. Para as nanopartículas de ferrita de cobalto e óxido de ferro, na rodamina B, ocorreu o mesmo, a capacidade adsortiva das nanopartículas de óxido de ferro no processo adsortivo.
indicando que esse material ele absorveu melhor do que as nanopartículas de ferrita de cobalto. Analisando a cinética de adsorção, que é o tempo necessário, o tempo que tem o tempo mais eficiente, né, que as nanopartículas tiveram contato com o adsorvato, com os corantes, é possível perceber para a rodamina 6G que o comportamento que mais se adequou foi o modelo de pseudo-segunda ordem, pois o coeficiente de remoção ficou em torno de 98%. E já para a rodamina B, o coeficiente de remoção também foi o que mais se adequou, foi o modelo de pseudo-segunda ordem, e ficou em torno de 98%. É possível perceber, à medida que a capacidade adsortiva ela variava em função do tempo, esse modelo era o que mais se ajustava a esse processo. Aqui na tabela, nós podemos ver de forma mais evidente, para a nanopartícula de óxido de ferro na rodamina 6G, a capacidade adsortiva ficou no valor de 159,90 miligramas por grama, e já no modelo de pseudo primeira ordem, esse valor foi de 155, bem abaixo. E também o valor do coeficiente de remoção, que foi de 98% para 93% do modelo de pseudo primeira ordem. E para a rodamina B, o valor do coeficiente de remoção também foi de 0,98 e a capacidade adsortiva foi superior à capacidade adsortiva do modelo de pseudo primeira ordem. Agora, para as nanopartículas de ferrita de cobalto, fazendo a mesma análise do comportamento cinético, o modelo de pseudo segunda ordem para essa cinética foi de 99% para as nanopartículas de ferrita de cobalto no corante rodamina 6G. O mesmo resultado foi obtido para o corante rodamina B, o coeficiente de 99% em comparação ao pseudo primeira ordem, que foi de 97%. É possível perceber que nos primeiros minutos ocorre a dissorção rápida. Em seguida, todo esse sistema ele entra em equilíbrio. Novamente, mostrando na tabela os resultados do comportamento que foi obtido no gráfico, no valor de 99%, o coeficiente de correlação para a rodamina 6G, nas nanopartículas de ferrita de cobalto, o valor da capacidade adsortiva de 159,51 para a rodamina 6G, né, na ferrita de cobalto, e para a rodamina B, esses valores variaram de 99%, uma alta correlação, e 145,15 o valor da capacidade adsortiva no modelo de pseudo segunda ordem. Avaliando agora o equilíbrio de adsorção, que é responsável por fazer toda essa parte quantitativa, né, do modelo matemático, em que utilizou-se três tipos de isotermas, a de Langmuir, Floydon e Chitekin. No caso, para a rodamina 6G, nas nanopartículas de óxido de ferro, o modelo que melhor se ajustou foi o modelo de Tekin, onde o valor do coeficiente de correlação ele ficou entre 85% e 87%. Já para as nanopartículas de ferrita de cobalto no corante rodamina 6G, esse coeficiente de correlação ele variou de 90% a 93%, indicando que esse seria o modelo que melhor se ajustava para esse sistema. A isoterma de Tekin, ela tem como princípio as interações entre adsorvente e adsorvato, e também a distribuição uniforme das energias de ligação, de acordo com Rubinos. Essa isoterma, ela não leva em consideração as concentrações baixas ou concentrações mais altas, e ela também indica que, à medida que a nanopartícula ela vai sendo recoberta, o calor de absorção desse meio, ele diminui de forma linear. Podemos ver aqui, através das isotermas, o que foi dito na tabela anterior. Essas curvas isotérmicas elas foram obtidas em três temperaturas, na temperatura de 301 Kelvin, 311 e 321 Kelvin para as nanopartículas de óxido de ferro, no corante rodamina 6G. É possível perceber
na temperatura de 301 Kelvin, 311 Kelvin, que o comportamento dessa isoterma é um comportamento classificado como favorável, ou seja, mesmo em baixas concentrações, esse adsolvente ele consegue fazer a dissolção de uma quantidade considerável do adsolvato. Já para a temperatura de 321 Kelvin, de acordo com Oliveira e Porpino, esse material ele se classifica no formato linear, ou seja, a capacidade adsortiva vai ser proporcional à concentração no equilíbrio. Fazendo essa mesma comparação das curvas isotérmicas agora para as nanopartículas de ferrita de cobalto, no corante rodamina 6G, é possível observar o mesmo comportamento das isotermas anteriores. Em 301 Kelvin, na ferrita de cobalto, e em 311 Kelvin, essas isotermas elas têm um formato favorável, elas são côncavas, ou seja, elas conseguem absorver uma quantidade, mesmo quantidade baixa de concentração, obtém-se capacidade adsortiva com valores elevados, e para a temperatura de 321 Kelvin, nessa nanopartícula, obtém-se um formato linear, em que a capacidade adsortiva ela vai ser proporcional à concentração no equilíbrio. Fazendo um comparativo das isotermas anteriores nas 3 temperaturas estudadas, é possível perceber que na nanopartícula de óxido de ferro, para esse corante rodamina 6G, a temperatura de 321 Kelvin foi a que melhor absorveu esse material. Isso ocorreu tanto para a nanopartícula de óxido de ferro, tanto para as nanopartículas de ferrita de cobalto. Isso pode ser explicado através dos sítios de adsorção disponível, toda a área superficial disponível para esse sistema. Analisando agora a rodamina B, o sistema rodamina B nas nanopartículas de óxido de ferro e ferrita de cobalto, nas 3 temperaturas utilizadas para o sistema rodamina B e óxido de ferro, a isoterma que mais se adequou foi a isoterma de Tekin, e esse coeficiente de correlação ele teve uma variação de 94% a 95% para esse sistema, indicando que a isoterma de Tekin é a que melhor se ajusta para esse sistema. E já para as nanopartículas de ferrita de cobalto no corante rodamina B, os modelos de Langmuir e Floydens foram que mais se adequaram seus coeficientes de correlação, melhores valores, alta correlação, para esse sistema. Ou seja, a isoterma de Langmuir, ela tem, pelo princípio, ela diz que ocorre a dissolção em monocamada, e já a isoterma de Floydens, essa dissolção ela ocorre através de multicamada. Analisando as isotermas da tabela anterior, é possível perceber que há uma alta capacidade adsortiva para ambas as temperaturas versus a concentração no equilíbrio para esse sistema, nanopartículas de óxido de ferro, nas 3 temperaturas, para o corante rodamina B, nesse caso, né, a isoterma de Tekin foi a que mais se ajustou a esse sistema, e para as nanopartículas de ferrita de cobalto, há uma variação e um aumento dessa capacidade adsortiva em todas as 3 temperaturas, de acordo com Cheng. Realizando o comparativo da rodamina B nas 3 temperaturas, nas 2 nanopartículas, e, novamente, as nanopartículas de óxido de ferro foram mais eficientes no processo adsortivo em comparação com as nanopartículas de ferrita de cobalto. De acordo com Cheng, esse valor teve essa variação. Pode ser explicado também que ambos os sistemas absorveram melhor na temperatura de 321 Kelvin, devido à capacidade endotérmica. Né? Esse material, posso ser que ele tenha características endotérmicas, explicando a ocorrência da dissolção em maiores temperaturas. As conclusões: as nanopartículas elas foram sintetizadas pelas técnicas de coprecipitação e solvo termal,
coprecipitação, né, para as nanopartículas de óxido de ferro e solva termal para as nanopartículas de ferrita de cobalto, né, com êxito, e caracterizadas também com sucesso pelas técnicas de DRX, em que elas foram caracterizadas e indexadas como fase cúbica, né, ambas as nanopartículas. Os tamanhos médios dos cristalitos também foram calculados, no valor de 46,3 nanômetros para as nanopartículas de óxido de ferro e 20,8 nanômetros para as nanopartículas de ferrita de cobalto. Pela imagem, né, pelas imagens obtidas no MEV, na microscopia eletrônica de varredura, foi possível observar que ambas elas têm morfologia esférica, possuem polidispersão, formam aglomerados, e também foi possível estimar o diâmetro das partículas. De 51, mais ou menos 5 nanômetros para as nanopartículas de óxido de ferro, 57, mais ou menos 4,7 nanômetros para as nanopartículas de óxido de ferro e ferrita de cobalto, respectivamente, né? Essa primeira se refere ao óxido de ferro e a segunda a ferrita de cobalto. Os pH do ponto de carga zero obtidos ficaram bem próximos de outros trabalhos. Os resultados eles foram satisfatórios, que foi de 6,46 para as nanopartículas de óxido de ferro e 7,16 para as nanopartículas de ferrita de cobalto. Na espectroscopia na região do visível realizada, foram obtidos, né, os comprimentos de onda máximo, de acordo com a literatura também, esse valor está de acordo, que foi de 526 nanômetros para a rodamina CG e 554 nanômetros para a rodamina B. Com relação à cinética, os 3 primeiros sistemas, né, que foram as nanopartículas de ferrita de cobalto e de óxido de ferro, no corante rodamina CG e o corante rodamina B na nanopartícula de óxido de ferro, se ajustaram ao modelo e ao quarto sistema, né, que é a nanopartícula de ferrita de cobalto no corante rodamina B, se ajustaram ao modelo cinético de pseudo de segunda ordem, num tempo de 30 minutos, e o equilíbrio de adsorção para os 3 primeiros sistemas, que foi as nanopartículas tanto de ferrita como de óxido de ferro, no corante rodamina B, no corante rodamina CG, se ajustaram ao modelo de Tekin. O único que não se ajustou ao modelo de Tekin foi o corante rodamina B na ferrita de cobalto, e esses dados eles foram ajustados de forma satisfatória para os sistemas, e os valores da capacidade de adsorção para ambos os sistemas foram mais eficientes na temperatura mais alta, no caso, na temperatura de 321 Kelvin. As nanopartículas sintetizadas, elas podem ser eficientemente aplicadas como material dissolvente. Por quê? Porque os meus 4 sistemas, eles adsorveram eficientemente em 30 minutos. Em 30 minutos, independente da nanopartícula, independente do corante utilizado, eu consegui uma eficiência de remoção acima de 80%, o que é já bastante eficiente, né, para qualquer processo de fabricação, para qualquer indústria, né, utilizar por esse tempo ser tão pequeno no processo. As perspectivas, estudar as propriedades magnéticas das nanopartículas sintetizadas através das medidas de magnetrometria, utilizar um efluente real e comparar com o efluente sintético para as possíveis aplicações industriais, analisar a influência de outros surfactantes na remoção dos corantes, avaliar a possibilidade de regeneração, né, desse adsolvente, realizando diversos ciclos de dessorção e adsorção, a fim de se considerar, né, o seu reuso e a viabilidade econômica da reutilização desse material, utilizar essas nanopartículas para dissolver outros tipos de contaminantes, como efluentes de fármacos, metais, corantes aniônicos, realizar a caracterização textural também desse material, como a porosidade, a área superficial, o volume dos poros também, para compreender esse efeito na adsorção, que é de extrema importância, e continuar com estudos termodinâmicos de adsorção. As referências e alguns agradecimentos, né, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física, o ENGEFIS, ao AXA, o FRPE, FACEP, CNPq e CAPES.